Olá, meus confederados! Faltou vídeo ontem, ou melhor, teve ontem, mas só que na verdade foi o vídeo de anteontem, ou seja, tá tudo uma bagunça, mas faltou um vídeo, tô devendo, foi mal a aula aí. Bom, temos no crédito, né, se a gente pensar por esse lado, mas bom, se não vem o caso, o objetivo é gravar um por dia, estamos aqui às exatas 23h18, acredito que esse vídeo ainda sai no dia 24, vai dar certo, né? E hoje a gente vai voltar para o caminho da justiça, que foi isso que inclusive me confundiu, né? Que eu acabei saindo do nosso roteirozinho, vamos voltar para ele. E a gente vai falar sobre o Windows 10 e o Windows 11. Vai falar, ou melhor, a gente vai tratar... Cadê? Eu tava até dando uma estudada, estudei isso anteontem, Windows 10 e Windows 11, foi preguiça mesmo que eu não gravei o vídeo, foi preguiça não, falta de organização. Mas o lance é que o melhor jeito de estudar esse tipo de assunto acaba sendo praticando e por questões. Só que, por exemplo, para ajudar vocês com a prática, eu iria pegar, fazer print de tela, ou então eu poderia ficar mexendo aqui. No caso, o meu computador é o Windows 11, né? Eu poderia ficar mexendo aqui, por exemplo, como é que você copia? Você seleciona e faz você seleciona e faz Ctrl C. Como é que eu abro uma nova janela? Ctrl N e tal, por aí vai. Poderia fazer isso, poderia. Mas só que eu acho isso improdutivo pela questão de que, tipo, muita coisa você não vai pegar. Você tem que pegar pelo uso, né? Você não vai pegar o negócio. E outras coisas você tem que pegar por questão. Por exemplo, no caso do sistema operacional, né? A gente não tem questão, por exemplo, de vírus, a gente não tem questão... Tem até uns atalhozinhos, né? Mas a maioria disso é quando a gente vê a parte de Word, por exemplo, tal. Mas tem questões, por exemplo, relativas às ferramentas. Aí se vocês virem aqui, a maioria vai estar em configurações, tal. Você vai vir aqui, né? Tal. Só que aí, aqui tem muita coisa. Fora as configurações, tem um painel de controle também, que também é acessível por aqui. E aí nisso, né, você vai começando a se perder nas coisas e o que cai? Bom, e aí é que a gente entra, que foi nessa ponto que eu escolhi a negócio, como a gente vai fazer essa aula, até porque eu não vou mentir, porque fica mais fácil pra mim, né? Mas, que é o que? A gente fazer algumas questõezinhas, né? Essas questões eu vou fazer mostrando as coisas, então eu vou meio que dar uma colada, né? Vamos tentando responder, mas vamos dando uma coladinha também, de leve, né? Mas bom, vamos seguindo, é melhor parar de enrolar, já enrolei por 2 minutos, né? Aí é foda. Primeiro aqui, no prompt de comandos do Windows 10 em português, ao digitar o comando ipconfig e pressionar a tecla Enter, e aí ele quer saber o que acontece. Esse é um modelo muito clássico de questões. Primeiro, o que é prompt? Se você for aqui na pesquisa, você digitar prompt, ele já vai te explicar que é um sistema de comandos, certo? Que isso daqui, por exemplo, quando você clica em alguma área do computador tal, você meio que está executando um comando. Você está dizendo para a interface, transferindo a linguagem dela, né? Que é a sua linguagem tal, que é tipo clique, a seleção, e transformando isso em bits para o computador te mostrar um resultado no monitor, né? O prompt ele acaba sendo um meio do caminho para isso, né? Você não vai fazer uma ação propriamente dito, né? Mas você tem os comandos, que no caso as tarefinhas, né? Que em vez de você estar clicando com o mouse, tá digitando uma frase e tal, você vai estar digitando uma ideia. Que por exemplo aqui que o negócio pede é ipconfig, né? Não vou terminar, que a gente vai tentar responder antes, né? Mas o que acontece? IP faz referência, se vocês estudarem um pouquinho de informática, vocês vão ver IP é Internet Protocol, que é o protocolo, né, de identificação. A gente pode pensar de certa forma como se fosse o CPF do computador, né, na internet. E config, a gente pode pensar que isso daqui é relacionado à configuração, né? Beleza, o que ele faz? O ipconfig, ele vai, toda vez que você aperta um comando, ele vai ou mostrar ou fazer alguma coisa, né? No caso do ipconfig, ele vai mostrar a configuração do IP. Pronto, faz sentido, né? Comandos que eles envolvem fazer alguma coisa, já é uma dica, né? Comandos que envolvem mostrar, eles geralmente são mais curtinhos. Ipconf, list, esse tipo de comando, ele vai sempre mostrar uma coisa. E a partir desse mostrar que você vai fazer alguma coisa, né? Agora, comandos que fazem alguma coisa, eles geralmente são um pouquinho maiores. Não maiores no sentido de que eles vão ser grandes propriamente dito, mas que eles vão geralmente ser divididos em duas partes, né? Ipconfig é meio que uma coisa só, né? Mostra o IP. É isso que ele está dizendo, né?
Mas, por exemplo, um comando que envolve mover um arquivo, você tem que primeiro identificar o arquivo. Então, por isso que ele fica mais longo. Ele vai ter primeiro, encontra o arquivo X e depois move para tal lugar, entendeu? Mover, underline tal. Ou então você vai botar o nome do arquivo, tracinho X para excluir ou para modificar alguma coisa, entendeu? Sempre acaba se dividindo meio que em duas ou mais partes, né? Dependendo do quão complexo for o comando. Mas aqui, beleza, ipconfig, né? Voltando, ele pega a ideia de mostrar o IP e é um comando de mostrar. E aí a gente vai ter que aprofundando outras coisas de acordo com as alternativas vão nos mostrando, né? A letra A diz que é exibido, dentre outras informações, interessante quando a questão está aqui em informática, né? Porque muita coisa vem, o endereço IPv6 do IPv4 do computador, né? Por exemplo, e aqui ele sugere um endereço, né? Interessante que endereço IP existem dois tipos de IP, IPv4 e IPv6. O IPv4 ele tem 257 caracteres, que no caso é do 0 até o 256. E ele vai ser dividido em 4 partes. Esse daqui faz sentido, que todos os números estão relacionados, né? 0 até 256, todo mundo está dentro desse intervalo e está dividido em 4 partes, né? Já o IPv6 ele vai de 0 a F, ou seja, ele vai ter também umas letrinhas e ele também vai ter 8 partes, né? Aqui embaixo, inclusive, tem o IPv6, beleza? Mas esse daqui já aparece o nosso gabarito. Vamos descendo. Abre-se uma janela na qual será possível configurar o endereço IPv4 e IPv6. E aí vem aquela questão que eu falei para vocês de teste, né? Que poderia mostrar uma janela tal que permitisse a configuração. E faz sentido até com a tradução que a gente fez, né? Mas não é isso porque não é simples assim, você tem que testar. As configurações dos adaptadores de rede são resetadas e reconfiguradas automaticamente. Nota, um comando muito curto. Vai reconfigurar automaticamente para quê, como, por quê, entendeu? Falta muita coisa. Não é isso que faz, a gente sabe, né? Mas a gente fazendo esse raciocínio é bom a gente fazer porque a gente pensa até em outras questões, né? De coisas que talvez a gente não saiba também. A letra D. As configurações são exibidas e um novo endereço IP para o computador é solicitado. Novamente, é muita coisa para um comando muito simples. Não é assim que o computador vai funcionar. E é exibido, dentre outras informações, o IPv4 do computador. Nota, essas aqui elas acabam sendo iguais. Por exemplo, e aí que ele pega um endereço, só que esse endereço, por exemplo, tem umas letras, é um endereço muito maior, é um endereço IPv6. E essa vai estar errada também. Gabarito letra A, só para a gente confirmar lá. ipconfig eu já tinha escrito antes, né? Apertei Enter. Aí ele puxou todo o endereço, né? Aí note aqui, no caso do meu computador, ele mostrou aqui o meu endereço IPv4 e ele mostrou também o meu endereço do IPv6. Deveria mostrar isso? Provavelmente não, mas mostrei. Mas vamos aí, vamos adiantar. Na área de trabalho do Windows 10, em português, há um ícone de lixeira, onde ficam guardados ou referenciados os arquivos excluídos do HD ou SSD, né, no disco rígido. Para limpar a lixeira e excluir esses arquivos contidos nela, ela permanentemente. Que situação aqui que a questão está botando? Note que as questões de informática, muitas vezes, elas vão colocar você numa situação que, tipo, se ela fosse um pouquinho diferente, o comando não se executaria nem existiria. Deixa eu puxar aqui, A lixeira que ele está falando é essa daqui. A minha, inclusive, tem algumas coisas, né? E se ele está dizendo para você fazer aqui, há um ícone de lixeira. Beleza. Para limpar os arquivos, a princípio eu estou aqui. Eu estou olhando para a lixeira. Essa que é a questão de põe. Vamos ver se as alternativas vão mudar esse ambiente, né? Com certeza vão mudar, né? Porque ele quer limpar a lixeira, né? Existe algum comando, algum botão que eu pudesse aqui por si só apertar? Não. Mas existem algumas coisas, tanto entrando quanto sem entrar na lixeira, que é possível esvaziar. Esse que a questão vai cobrar da gente. Letra A. Clicar com o botão direito sobre o ícone e selecionar esvaziar a lixeira. Vai ser o nosso gabarito. Vamos lá testar. Chegou aqui. Já cliquei com o botão direito. Note, não precisa selecionar nada. E esvaziar. Aí ele aparece uma caixa de diálogo e você aperta assim. Para esvaziar, deve-se. Note-se, não é a única coisa que dá que precisa ser feito. Mas ele não está dizendo no que é a única coisa. Então, aparentemente, é mais certo. Vamos ver se é essa mesmo gabarito. Selecionar a lixeira e pressionar simultaneamente as teclas Ctrl X. Ctrl X é o comando para recortar. E ele meio que não vai fazer nada. Se a gente testar aqui, estou apertando Ctrl X, não faz absolutamente nada. Esse daqui não vai ser, né? Já posso excluir.
Clicar com o botão direito sobre o ícone e selecionar excluir tudo. Não tem essa opção excluir tudo. Novamente, botão direito, cadê excluir tudo? Nem existe a opção, então, obviamente, gabarito, a letra C está errada. Selecionar a lixeira e pressionar as teclas Ctrl Shift X. A mesma coisa, também não vai acontecer nada. Dar um duplo clique sobre o ícone da lixeira e selecionar o menu Ferramenta de lixeiras e clicar na opção Limpar. Essa opção também acredito que não existe. Ó, duplo clique. Aí aqui em cima tem ferramentas de lixeira. Novamente, cadê limpar? Tem esvaziar lixeira, mas ele não falou de esvaziar lixeira, ele falou de limpar. São coisas diferentes novamente. Então a mais certa fica sendo a letra A. Tranquilo? Informática sempre tenta fazer a questão assim. Eu, por exemplo, eu uso o Windows 10, né? Como eu falei, questão de Windows 11 eu não vou ter como fazer assim. Mas o ideal é que, por exemplo, quando a gente estiver vendo uma questão de Windows 11, a gente esteja puxando para lá. Nem sei se vai acabar aparecendo questão de Windows 11. Acho que deve ter uma ou outra. Mas como tem poucas da FCC, acho que a maioria vai ser de Windows 10, né? A gente já está puxando até coisa de 2023. O Windows 11 é evolução, naturalmente. Do Windows 10, ele é mais recente e ele também tem menos questões, né? Lá no trabalho, no TRT mesmo, eu nem uso o Windows 11, é o Windows 10 que lá tá em todos os computadores também. Beleza, vamos para a próxima, né? 3. Após a instalação e inicialização do Windows 10, um analista do TRT precisa abrir um determinado arquivo usando um aplicativo diferente daquele fornecido pela Microsoft, certo? No caso, né, todos os aplicativos, todos os arquivos, melhor dizendo, eles têm um aplicativo padrão vinculado a eles, né? Existem alguns que não vai ter aplicativo padrão, né? Porque é um formato, entre aspas, desconhecido para o Windows, né? Ou um formato que não tem, às vezes, um arquivo, aí você baixa o aplicativo, mas a princípio, por exemplo, toda vez que você for abrir um arquivo doc, se você tem o Word, o Windows por padrão ele já vai jogar o Word como padrão. Se você tem um arquivo PDF, muito provavelmente aí no seu computador você vai ter ou o Adobe, que é o mais comum, ou vai ter algum dos seus navegadores como padrão para abrir ele, né? Por aí vai. Mas aqui está dizendo que já existe um aplicativo padrão, mas por algum motivo eu vou mudar. Por exemplo, o meu computador mesmo, ele vem os arquivos padrão como abrir pelo Google Chrome, mas eu modifiquei para abrir pelos PDFs, para abrir pelo Adobe. E é isso aí, isso é possível, tranquilo. Ó, com o Windows 10 aberto e funcionando em condições ideais, em configurações e aplicativos, para alterar o tipo do arquivo, o analista deve clicar na opção aqui ele está indicando um caminho, né? Ó, ele está com Windows normal, basicamente aqui como a gente está. E aí ele vai abrir configurações, que é essa pastinha aqui. E aí depois ele vai em aplicativos, ó. Apertando aqui, configurações, aí tem uma série de coisas, aí tem uma opção de aplicativos. Não vamos nela agora para a gente não colar, né? Mas foi aqui que ele iria. Deve clicar na qual é a opção que vai permitir que eu altere o aplicativo padrão. Vamos ver aqui nas opções. Isso daqui também não tem muito o que ensinar, a questão da gente ir testando. Aplicativos padrão e na sequência clicar em escolha os aplicativos padrão por tipo de arquivo. A organização por tipo de arquivo. Ó, inicialização, eu acho que vai ser essa. Vamos ver as outras aí. Eu não lembro 100% não vou mentir. Inicialização e na sequência clicar em apps de inicialização. Não, inicialização é quando o computador liga, né? Quando liga, quando ele é desbloqueado. Os aplicativos de inicialização são os aplicativos que ligam com o computador. Por exemplo, normalmente o seu antivírus vai abrir com o computador, mas vários outros podem abrir com ele também se forem configurados. Por exemplo, aqui eu uso o Mega para salvar uns arquivos e tal, então ele já é botado para assim que o computador liga, ele já liga. Para eu não ter o tipo, é um aplicativo que eu vou usar sempre, eu vou sempre que ter abrir. Não, o computador já tem essa opção de poder deixar, né? Interessante, mas não é nosso gabarito. Aplicativos e na sequência clicar em atualizar aplicativos. Isso aqui é até intuitivo, né? Eu estou querendo mudar o aplicativo padrão, né? O aplicativo fornecido pela Microsoft tal é o padrão, né? Então não tem nada a ver com atualizar, né? Atualizar eu vou só mudar a versão, eu não vou mudar o aplicativo. Aplicativos para site e na sequência clicar em associar aplicativos a sites. Não, novamente, por um raciocínio simples eu quero mudar o aplicativo. Ninguém falou nada de site na questão inteira, então. Reprodução de arquivos e na sequência clicar em configurações de arquivos. Não, acho que essa opção também nem existe, né? Então essa acabou ficando fácil. Vamos abrir lá, né? Aí ele sugeriu aqui aplicativos. E aí depois a gente tem uma opção aqui, aplicativos padrão, entendeu? Aí a gente iria aqui e aqui a gente tem por tipo de arquivo, cadê?
Aqui, escolha os aplicativos padrão por tipo de arquivo. Aí se a gente abrir aqui, vamos ver aqui se abre. Pronto, aqui apareceu, né? Aí aparece de modo genérico filmes e tal, mas tem um formato ligado a todos esses arquivos, né? Aí, por exemplo, aí aqui aparece aqui... não, tá certo aqui. Ó, aqui do lado, por exemplo, arquivo de 1 RAR, arquivo .000, arquivo de 1 RAR. Tem alguns que não tem, né? Mas olha que vários, por exemplo, ó, fotos. Fotos é o aplicativo padrão da Microsoft, mas, por exemplo, eu poderia selecionar aqui, procurar um aplicativo, ou se eu já tivesse instalado um outro visualizador de fotos, eu podia pegar e selecionar ele já aqui e tal e alterar, né? Por exemplo, se eu for botar aqui, VLC, deixa eu ver um que tenha, que eu tenho vários. Ó, reprodutor de multimídia, pronto, aqui já aparecem vários. Aí eu posso selecionar tal, ó, tá arquivo, mudar para tal opção, e eu acho que aqui já é meio automático. Isso. Antigamente, nas versões anteriores, você tinha que dar uma configuração, mas agora já é automático. Interessante a gente ver isso até, vai que aparece uma outra questão. Sempre tenta explorar. Relaxa se você não mexe muito em computador, que tudo costuma ser retornável. Mesmo que você delete um arquivo, só aprende logo como é que deleta permanentemente, que isso daí já é uma coisa mais difícil de reverter. É reversível também, mas é mais difícil de reverter. Mas se aprendeu isso, você não fazendo isso, pronto, o resto você consegue mudar depois, fica tranquilo. No prompt, de novo, que a gente viu, do Windows 10, um policial digitou o comando ipconfig, que a gente já viu, a gente nem vai abrir de novo, e pressionou a tecla Enter para mostrar o endereço de IP. Ó, mudar o endereço não, ver o IP do seu computador na rede, isso. Ó, lembre-se, IP, Internet Protocol, é o protocolo a gente lembra o quê? De número, internet é o protocolo de identificação da internet, né? Você pode pensar também como o ID de identificação, né? Renovar endereço IP não, conectar a rede também nada a ver, obter um endereço não, entendeu? Você tem um endereço na internet, se você não estava acessando a internet, você não estava vendo esse vídeo, então você por acaso configurou seu IP? Acho muito provável que não, né? Tranquilinha essa, não vamos perder muito tempo. Ó, 5, essa 5 parece que até que está adiantando um outro assunto, mas bem, vamos ler. Um técnico trabalha diariamente no mesmo computador no Windows 10, ligado à internet, e utiliza as ferramentas disponíveis no Google Workspace. No caso, o Google Workspace é um outro item do nosso edital, né? Mas é o item seguinte até, eu acho, que é, no caso, a rede de aplicativos do Google. Por exemplo, Gmail, por exemplo, as planilhas do Google, por exemplo, não sei como eles chamam, né? Mas é o editor de texto do Google, é a agenda Google, é essa galerinha toda, né? Se você for no seu Gmail e você ir nos 3 pontinhos, aí eu não vou abrir o Gmail, aí também não vou ser burro assim. O IP eu mostro, mas o Gmail não. E aí você pega e vai ter os 3 pontinhos ali do lado, né? E aí, aliás, se eu só abrir aqui, abrir o Google. Google Notícias, acho que já aparece, pá? Aparece. Tá vendo? Aparece 3 pontinhos aqui, tem uma série de aplicativos aqui. Aí esses aplicativos são o Google Workspace, né? Naturalmente você não precisa de entender todos. Eu acho que o que você precisa entender é tipo Drive, Agenda, é legal. Principal acaba sendo Gmail. Útil que só, Fotos, então, né? YouTube, que vocês já estão. Mas tem no nosso edital especificamente o Google Meet também. E o Google Chrome, obviamente, né? Você acaba precisando desse, né? No futuro próximo, acho que o Gemini também vai estar caindo nos nossos editais, né? Mas, bom, pode fechar isso daí e vamos voltar. Um procedimento para evitar acesso não autorizado à conta Google é... Aqui ele está perguntando sobre a segurança, né? Não é muito o nosso item, né? Mas como acabou puxando, né? Puxou por causa do... que tem o Windows 11 no nome da questão. Acabou classificando dessa forma. Mas bem, vamos avançar aqui, né? Deixar a sessão aberta após acessar a conta em dispositivos públicos. Nesse caso aqui, esse meu computador é pessoal, né? Eu estou com a minha conta logada. É um procedimento de segurança eu deixar sempre minha conta aberta? Não, procedimento de segurança é, se esse computador não é seu, você vai lá e pá, sai, entendeu? Aqui não, tranquilo. Ativar a autenticação de 2 fatores. Sim, isso é interessante. Uma coisa que eu recomendo até nas suas contas pessoais, hein? Que é você logar também com o seu celular, né? Que você loga, você vai botar a senha, mas o que acontece se alguém botar a sua senha? Souber a sua senha por algum motivo ou quebrar ela? Se você tiver a identificação de 2 fatores, meio que nada. A pessoa soube sua senha, aí agora vai vir uma mensagem no seu aplicativo, no seu celular, dizendo um código que ele é gerado de uma forma meio aleatória pelo próprio Google quando você solicita, né? Toda vez que ele é gerado, inclusive, ele é um outro código.
E aí é só assim que você vai poder logar. Então isso é um bom dispositivo de segurança. Interessante, inclusive, né? Que eu uso, sempre usei. Mas o tribunal daqui só muito recentemente pediu que todo mundo ativasse. Ou seja, não era uma coisa que tinha, passou até agora como obrigatório, né? Tinha, claro, no Google. Autorizar aplicativo de terceiro concedendo as permissões solicitadas. A ideia é que você, claro, você autoriza, por exemplo, eu estou usando o site do Gran, e o Gran eu loguei usando o meu Gmail. Aí, no caso, ele pediu informações para o Gmail, eu autorizei essas permissões, só que o ideal é que você não autorize, ou você autorize somente as permissões necessárias e o mínimo possível, né? Voltando para a minha situação pessoal, profissional, né? A gente é vetado, tem até questão de resolução, portaria do tribunal e tal, dizendo que a gente é vetado de a gente ligar o nosso Gmail a qualquer coisa estranha, né? Claro que tem algum serviço do próprio tribunal que eu uso no próprio tribunal, e aí beleza, faz sentido. Agora, vamos dizer que eu vou fazer inscrição em um concurso público, até eu acho que seria tolerável, mas sei lá, eu vou usar um site de aposta. Entendeu? Aí eu não vou botar a conta do tribunal, obviamente, né? Porque aí eu estaria dando brecha para a segurança de todo mundo, de todos os servidores e principalmente da minha como servidor. Que a minha como pessoa, aí beleza, só responde eu mesmo. Mas a minha como servidor, eu tenho uma responsabilidade maior, né? Então, e utilizar a mesma senha em várias contas, isso daí, né? Acho que todo mundo que manja um pouquinho sabe. A ideia é que você sempre mude a senha. Sei que isso é difícil, mas né? Segurança. Abrir os links ou anexos em e-mails recebidos de todos os remetentes, não. Links e anexos, eu diria que especialmente os links, mas os anexos também têm o seu risco, são perigosíssimos, são bons caminhos para você ser infectado por vírus, ter todas as suas informações vazadas, foto pelada e tudo mais. Então, evite abrir links, evite abrir anexos só de pessoas que você conhece, que você confia, né? Então, acabou sendo fácil. Única coisa aqui que falava de segurança mesmo era 2 fatores, o resto aqui não tem nada a ver com isso, então vamos pro próximo. 6. Um policial está usando um computador Windows 10 em português e após abrir um software, né? Software aplicativo vai ter o mesmo sentido. A janela congelou, o computador travou, acontece, indicando que o software parou de responder. E aí geralmente aparece até parou de responder aqui. Mas às vezes o negócio para de responder tanto, mais tanto que ele nem responde que parou de responder. É irônico, né? Beleza. Mas outros recursos continuavam acessíveis, ou seja, por exemplo, esse daqui está travado, o Google está travado, mas o resto do computador pode se mexer. Isso eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso. Todo mundo que usa computador por mais de uma semana, com certeza já aconteceu alguma vez, especialmente computador mais baratinho. Ao fazer contato com o suporte, foi orientado a encerrar o processo do software na memória, né? No caso, se o Google não está funcionando, fecha o Google e abre de novo. Simples e fácil, né? O Google Chrome. Por meio da opção finalizar tarefa do gerenciador de tarefas, um aplicativo muito importante que cai bastante em prova do Windows. Rapidamente, o policial lembrou-se que o gerenciador de tarefas pode ser acessado após. O que você tem que fazer para acessar o gerenciador de tarefas? Pressionar simultaneamente a tecla que contém o símbolo de Windows mais T. O Windows mais T não vai fazer isso, especialmente agora que eu tô, mas vamos sair da tela aqui, né? Senão ele vai funcionar no Chrome. O Windows mais T, eu sei que Shift T, Ctrl T, abre uma nova janela. O Windows mais T acho que não faz nada. Ele foi para a parte de baixo, eu não sei se vocês estão vendo. Tá vendo ali embaixo? As coisas estão até pipocando ali. Tá vendo? É isso que o Windows mais T faz. Vamos sair do Google Chrome para ver se ele faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Pronto, vamos voltar. Aqui. Pronto. O Windows mais T não faz isso, a gente já sabe, né? Mas não é essa a questão. Eu achava que não fazia nada, mas não é nosso gabarito, é o que importa. Próximo. Clicar no botão iniciar. Qual botão iniciar? É aqui embaixo, né? Que vai ser esse botãozinho do Windows. Se você apertar, inclusive, a tecla do Windows, ele já abre e tal. Depois, nas opções configurações, que a gente foi ali, e gerenciador de processos. Essa opção existe? Acho que existe. Acho que não existe. Configurações. Vamos ver se temos aqui gerenciador de processos. Não existe gerenciador de processos, tá vendo? Aqui é questão de aprender. Sistema, dispositivo móvel, rede, personalização, aplicativos.
arquivos, hora e idioma, suas contas, jogos, facilidade de acesso, pesquisar, privacidade, atualização e segurança. Então não existe a opção, então não, obviamente não é o nosso gabarito. Pressionar a tecla F11, né? Vai provavelmente, veja aí no seu teclado, F11. Ou a partir da opção gerenciador de processos do painel de controle. Eu acho que também não tem no painel de controles. E F11 eu tenho certeza que ele não faz isso, porque F11 é um que eu uso muito. F11 bota em tela cheia. Olha o que vai acontecer. Viu? Sumiu essa parte de cima da tela, né? Se eu apertar de novo, aí ele sai. Se eu apertar S, ele também sai. Ué, não sai não? Antes saía. Talvez seja do Opera isso. Vivendo aprendendo. Opera não cai. Ainda bem. O Opera ele é baseado em Google Chrome, então acaba os atalhos sendo iguais. Mas beleza, não é F11, não tem nada a ver. E só por isso tá errado, a gente já responderia a questão como errado. Mas se a gente olhar lá no painel de controle, eu vou abrir aqui o painel de controle, também não existe nenhuma opção que fale sobre gerenciador de processo. É outro que cai bastante. O gerenciador de tarefas está sendo cada vez mais substituído por aquela aba de configurações, né? Então eu acho que com o passar do tempo ele deve parar de cair, mas por enquanto ainda é um tópico legal. Sistemas, contas e usuários, aparência, relógio, rede de internet, hardware e som, facilidade de acesso e programas. É isso daqui que tem. Eu pessoalmente uso muito isso daqui, quando eu vou desinstalar alguma coisa, né? Mas isso não vem ao caso. Ok, né? Isso daqui não dá certo. Pá. Clicar com o botão direito do mouse no botão iniciar e depois com o botão esquerdo do mouse na opção gerenciador de dispositivos. É só a gente parar para pensar. O gerenciador de dispositivos, ele gerencia dispositivos. A gente quer gerenciar tarefas. São coisas diferentes, né? Porque até as palavras são diferentes, então não é isso. E eu acho que abre sim, gerenciador de dispositivos. Cadê? Só que, como eu disse, é outra coisa. Gerenciador de dispositivo, vamos ver se vai abrir, tá vendo? Ele vai gerenciar novamente os dispositivos, por exemplo, o teclado, o processador, o mouse, o monitor e por aí vai, entendeu? O que eu quero é a tarefa, no caso, por exemplo, o aplicativo que eu travei, o software que eu travei na questão, né? Então, aqui a gente já podia nem ler e a gente marcar que a gabarito é a letra E, que aí você vai selecionar as contas Ctrl Alt Del, né? E esse Del é a abreviação para delete. E aí ele vai abrir o nosso lindo gerenciador de tarefas, normalmente, né? Ele vai... Ctrl Alt Del foi. Aí depois vem o gerenciador de tarefas, que é isso daqui. Que como você pode ver, né? Aqui ele mostra o que está aberto, todos os programas que estão abertos. Por exemplo, aqui mostra o Opera. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar os processos que envolvem o Opera, que são um monte. É o que está gastando, inclusive, metade da memória que eu tenho no computador. Aí depois vem o OBS, né, que eu estou usando para gravar, o Word que está aberto ali, a configuração e o próprio gerenciador de tarefas, ele mostra aqui. E interessante ver aqui, né, que aqui mostra várias coisas que são interessantes para você como pessoa, mas para você como concurseiro, a aba que mais usada é essa daqui. Olha o finalizador de tarefa. Vamos imaginar que o Avast tivesse travado, tá? Eu iria aqui, finalizava a tarefa e ele vai matar o programa e aí eu conseguiria abrir ele de novo, tá? Resolvendo o problema. Que é o inicializar. São os programas que ligam junto com o meu computador. Como você pode ver aqui, o Mega que eu falei, tá? Que é a status, está habilitado, né? Naturalmente, todos esses programas, por que eu não habilito todos aqui no meu? Porque toda vez que você habilita, ele vai ter um impacto na hora de iniciar, vai demorar um pouquinho a mais, né? Então eu deixo só os que eu acho necessário mesmo. Inclusive esse daqui não é necessário, mas eu acho que ele fica se habilitando sozinho. Mas isso daí é outra questão. Aí, por exemplo, demora quanto tempo para o meu computador ligar? Mais ou menos 11 segundos. É bem mais, na verdade, mas ele passa esse pano para si próprio. Mas isso não vem ao caso. Vamos para a próxima questão, estamos quase terminando as nossas 10 da noite. Utilizando um computador, novamente com Windows 10, em português, um técnico pretende definir algumas configurações para compartilhamento avançados por meio do painel de controle. Beleza, dá para você compartilhar algumas coisas, né? Alguns arquivos para a gente acessar se você já trabalha em alguma empresa, o tribunal também vai ter, mas hoje em dia é mais pelo Google, né? Mas, tipo, eu já trabalhei em empresas que estavam em rede, os computadores estavam conectados no cabo mesmo, e aí tinham pastas que, entre aspas, estavam em todos os computadores ao mesmo tempo, né? Eram pastas que estavam em um computador, fisicamente, por assim dizer, e tanto que se ele tivesse desligado as coisas não funcionavam, a gente não conseguia localizar, mas que elas eram acessíveis de todo o computador por causa disso, opções de compartilhamento. Beleza, aí vamos ver aqui as opções que existem, né?
Quando um compartilhamento de pasta pública está ativado, somente os membros do grupo doméstico podem acessar arquivos nas pastas públicas. Outras pessoas na rede não podem acessar. Pô, aqui vamos tentar pelo raciocínio lógico, né? A pasta é pública. O compartilhamento tá arquivado, tá ativo. A pessoa está na rede. Por que ela não poderia acessar? Não faz sentido, na verdade. Então a gente já marca como incorreta e a gente pode vir aqui, tá? Já excluímos duas. Quando o compartilhamento de mídia está ativado, as pessoas e o dispositivo na rede podem acessar fotos, músicas, vídeos no computador e o computador também pode encontrar mídias na rede. Isso. A rede, né? Não confundir com a rede no mundial de computadores, né? Nossa internet. Aí, eu acredito que essa daqui esteja correta. 3. O Windows usa criptografia 256 bits para ajudar a proteger conexões de compartilhamento. Alguns dispositivos não dão suporte a tal criptografia e devem usar 96 bits. Pô, isso daqui é muito técnico, essa daqui não vou mentir, isso daqui eu não sei. Mas sabendo que a 2 hoje está certa, será que a gente não consegue marcar? Pior que não. Eu acho que a questão é qual criptografia o Windows usa. 256? Não sei não. Eu acho que vai estar errado. Vamos ver se a gente acerta. É isso aí. Eu sei que o Windows tem... Por que eu marquei errado? Provavelmente pelo argumento errado. Porque eu sei que o Windows usa, para a questão de gerenciamento, 64 ou 32 bits. Outra coisa que eu marquei errado também, a 3, foi pela questão de que não faz muito sentido eu usar uma configuração menor. Parece o tipo de coisa compatível, sabe? E 96 também é um número que não é potência de 2. Então, não acho que faça sentido, entendeu? É só por que eu falei potência de 2? Porque bits, né? Existem dois. Existe o ligado e o desligado. É 0 ou é 1, né? E aí tudo vai funcionar com múltiplos de bits. Aí, por exemplo, se eu estou fazendo uma letra, vamos imaginar, né? Um número 0, eu posso botar 00. Aí seria o primeiro bit, né? Aí o número 1 pode ser 01. E aí depois o número 2, 1. Mas, por exemplo, agora como é que eu faço 3? Beleza. Aí eu posso colocar mais bits, mas eu sempre vou colocar em múltiplo de 2, porque sempre vai ter um ligado e um desligado. Aí, por exemplo, nessa minha invenção de linguagem binária louca, o 3, por exemplo, poderia ser 001. E aí teria que ter mais o 0, porque os bits eles sempre vão vir em pares. Que é assim que funciona. Vamos ver aqui. Com certeza a explicação não tem nada a ver com isso. A configuração que é usada pelo Windows é 128 bits. E não há menção de 96 bits. Como eu disse, esse número é estranho, não faz sentido. Lembrando que 128 é fração de 2, então tá certo. Mas podemos usar como Activate que suporta em 128, 40 bits ou 56, conforme abordado no 2. No 2? Que 2? Tá. No 2, que é na fonte 2 aqui. No Babu. Aí sim. Mas essa questão é dificilzinha mesmo. Não é à toa que muita gente errou. Mas dava pra gente fazer toda uma análise e tal, por mais dessa ideia do bits, né? Eu acertei, pelo caminho meio torto, mas eu acertei, né? Se você é técnico de informática, deixa aí seu xingamento por ter inventado essas coisas tudo. Oitava questão. Sistema operacional Windows 10 novamente. Funcionando em condições normais, pode-se obter informações de desempenho do computador, tais como uso da CPU na aba. A gente até viu isso, quer dizer, a gente não viu, eu sei que tem, mas a gente vai ver, que é no gerenciador de tarefas. Tem muita coisa útil, né? Vamos aqui, outro jeito de acessar o gerenciador de tarefas é aqui, direito e gerenciador. E aí tem uma série de coisas, se vocês prestarem atenção quando eu mostrei o inicializar, aqui no meio tem o desempenho também. Aí o desempenho mostra uma série de coisas, por exemplo, CPU, né, que seria o processador, tal. Aqui no caso eu tenho uma placa de vídeo também, a memória, quanto está em uso. Atualmente eu estou usando basicamente metade da minha memória, né? Por aí vai. Mas bem, mas vamos avançando. 9. Uma pessoa precisa acessar o gerenciador de tarefas em um computador com o sistema Windows 10. Em português, funcionando em considerações ideais. Aí considere as ações. Aqui acredito que vão ser opções ou vão ser uma sequência de coisas. Vamos ver. Posicionar o mouse sobre o botão iniciar, botão direito e a partir das opções fornecidas, selecionar gerenciador de tarefas. Acredito que tem gerenciador de tarefas sim. Cadê? Aqui, aparece até facinho, gerenciador de tarefas. Conseguiria fazer isso? Conseguiria. Estou aqui no gerenciador. Como já estava aberto, abriu no mesmo lugar. Beleza, 1 tá certo. A pessoa conseguirá por meio das... ação 1 com certeza. Já tá errado.
Essa a senha dele. O Windows T, que dá acesso ao gerenciador de tarefas. Ah, entendi porque ele fez essa piadinha de Windows T. A gente já viu que o Windows T, na verdade, faz mudar aqui entre as tabs que estão embaixo, né? Windows Tab. Dá pra, tipo, aqui tá na barra do Windows, né? E aqui são as tabs. São as coisas que estão na tábua. Mas o 2 tá errado, então não dá. Aqui a gente já tem o gabarito, né? 3 vai estar certo também. Ó, Ctrl Alt Del. E na tela que aparece, selecionar gerenciador de tarefas, a gente já fez isso, tudo tranquilo. E também era a nossa única opção possível, então já é. Próxima questão. No Windows 10, próxima e última. Um bombeiro está trabalhando com 2 janelas abertas. Uma com um navegador web e outra com Microsoft Word. A gente tá praticamente isso, né? A gente só tem muito mais. Mas tá basicamente isso aqui. Beleza. E outra com Word. Ando na janela do navegador web ativo, basicamente como eu estou agora. Para fechar essa janela rapidamente, como é que eu posso fechar rapidamente aqui? Pô, tem várias opções, né? Mas uma delas, a que aparece aqui, é Alt F4. Eu não vou fazer isso porque aí vai fechar, né? Aí eu não consigo responder a questão. Mas Alt F4 ele fecha aqui. E é a opção correta, beleza? Inclusive é isso que eu vou fazer agora. Alt F4, pronto, fechou. As outras que estão abertas, mas da mesma forma, salvar aqui esse é meio que universal, Alt F4, ele vai fechar tudo. Aqui gerenciador de tarefa também, Alt F4, fecha tudo. Inclusive, se você tiver na área de trabalho, Alt F4, eu não me lembro se desliga ou se ele aparece a opção de desligar, não me lembro como o Windows 10 está configurado aqui, mas eu acho que ele aparece a opção permitindo você desligar. Mas bem, na verdade, a gente vai se desligar, né? Vou tentar postar ainda hoje. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas ao mesmo tempo ficou bastante explicativo, que me deixa bastante satisfeito. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam do like e da inscrição, do comentário, principalmente do comentário. E tamo junto, valeu!